Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus sejam com todos vocês. Graças ao bom Deus, mais um momento nós estamos aqui na santa presença de nosso Deus, podendo ler as suas escrituras e aprender um pouco mais daquilo que Deus tem para nós. Amém? Hoje nós estaremos lendo Mateus de número 27 e olha que a palavra de Deus nos diz: de manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E amarrando-o, levaram-no e entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, o que havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo, saindo, enforcou-se. Os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e disseram: é contra a lei colocar esse dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue. Então decidiram usar aquele dinheiro para comprar o campo do oleiro, para o cemitério de estrangeiros. Por isso ele se chama Campo de Sangue até o dia de hoje. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi avaliado pelo povo de Israel, e as usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me ordenou. Jesus foi posto diante do governador, e este lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu o dizes. Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido, chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: qual destes vocês querem que eu lhe solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que haviam entregue por inveja. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: não se envolva com este inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar a Jesus. Então perguntou o governador: qual dos dois vocês querem que eu lhe solte? Responderam eles: Barrabás. Perguntou Pilatos: que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: crucifica-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucifica-o. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas pelo contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou-lhe Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam, dizendo: salve, rei dos judeus! Cuspiram nele e tiraram-lhe a vara, batiam nele com ela na cabeça, e depois de terem zombado dele, tiraram o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para crucificá-lo. E ao saírem, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, e o forçaram a carregar a cruz. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e lhe deram para beber vinho misturado com fel, mas depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando as sortes, e sentando-se, vigiavam-no ali. Por cima de sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele: este é Jesus, o rei dos judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz se é filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: salvou os outros, mas agora não é capaz de salvar a si mesmo? E é rei de Israel? Desça agora da cruz e creremos nele.
Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois disse: sou filho de Deus. E igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. E houve trevas sobre a terra no meio-dia até as 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos seus que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebedou-a em vinagre, colocou-o na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixe-nos, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu, as rochas se partiram, os sepulcros se abriram, os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram um terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Muitas mulheres estavam ali observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galiléia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao cair da tarde, chegou um homem rico da Arimateia, chamado José, que se tornara discípulo de Jesus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus e Pilatos ordenou que ele fosse entregue. José tomou o corpo, envolveu num limpo lençol de linho e o colocou no sepulcro novo, que lhe havia mandado cavar na rocha, e fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Maria Madalena e outra Maria estavam assentadas ali, em frente do sepulcro. No outro dia, que era o seguinte, ao da preparação, os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que, enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos e, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Esse último engano será pior do que o primeiro. Levem em destacamento, respondeu Pilatos. Podem ir e mantenham o sepulcro em segurança como acharem melhor. Eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro e, além de deixarem um destacamento montado guarda, lacraram uma pedra. Amém? Até aqui. Meus amados, aqui a gente vê que é um momento crucial para a humanidade. É o momento mais importante de nossas vidas. É o momento que Jesus entregou ali a tua vida para salvar a mim e a você. Ele passou por um processo tão doloroso, tão cruel, tão massacrante. Ele levou sobre o corpo dele todos os pecados da humanidade. Ele levou todas as nossas dores e enfermidades, todo o nosso pecado estava lançado sobre ele. Ali a gente vê que está dizendo, sabe, com riqueza, tudo isso que Jesus passou, desde a traição de Judas, que Judas ali traiu Jesus por causa de 30 moedas de prata, que considera ser o valor de um escravo, de um homem adulto. E naquele momento que ele viu que Jesus estava sendo condenado à morte, ele tomou sobre si o remorso. Não foi nem o arrependimento, meus amados. Eu acredito, se ele realmente tivesse tido o arrependimento verdadeiro, que nem Pedro teve, que ardeu no coração, ardeu na alma, ele sentiu a dor, o peso, eu acredito que ele teria, ao menos, pedido perdão ao Senhor, se lançado aos pés, pedindo misericórdia, e ele teria salvo a vida dele. Mas não, ele só teve remorso, e o remorso levou a se enforcar, a tirar a sua vida. E nós sabemos que aquele que tira a sua vida não é digno do reino dos céus. Então a gente vê que ali ele perdeu a vida dele por causa desse sentimento que é o remorso. Remorso não é o verdadeiro arrependimento. Remorso ele é meio termo, sabe? Não é verdadeiro, não é aquilo da profundeza do coração. Só é um pequeno remorso. Então a gente vê que nós temos, meus amados, que nos arrepender verdadeiramente dos nossos pecados, das nossas atitudes errôneas, para que nós possamos ser dignos, para que nós possamos conseguir ter condições de ter esse ato de Jesus para nós, que é a misericórdia.
a plena misericórdia do Senhor, que nós possamos nos lançar aos pés do Senhor, através do sacrifício que Ele fez por nós, para que nós possamos herdar a vida eterna com Cristo Jesus. Amém? Então a gente vê, meus amados, que aqui Pilatos, que achava que tinha poder para poder soltar Jesus, ali ele viu que Jesus, momento nenhum, travou uma conversa com ele. Jesus simplesmente respondeu o básico, Ele perguntou: você é rei dos judeus? E ele respondeu: tu dizes, você está dizendo. Então, você vê que a todo tempo Jesus estava convicto do que ele estava fazendo. Ele tinha certeza, por mais que aquele povo estavam sendo induzido pelo maligno para crucificar Jesus, realmente eles mal sabiam que o Senhor Jesus estava fazendo o maior ato da humanidade, se sacrificar por todos nós. Como a palavra diz que por um homem entrou o pecado, que é Adão, por um homem saiu o pecado, que é Jesus. Então Adão não teve condições de fazer o que Deus havia dito a ele, que era procriar, seres semelhantes à presença de Deus, seres semelhantes à glória de Deus, à aparência do Senhor. Ele permitiu o pecado entrar dentro dele e ele se corrompeu, assim gerando uma humanidade corrupta. Mas Jesus, que era perfeito, veio em forma de homem, mas em perfeição, que não teve dolo algum sobre ele, pecado algum sobre ele. Ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu todas as coisas, e através de Jesus Cristo, eu e você temos a oportunidade de gerarmos filhos de Deus, gerarmos seres semelhantes a Deus, através desse ato, esse sacrifício que Jesus fez por mim e por você. Então isso é algo mais importante que nós devemos colocar na nossa mente, no nosso coração. Nós fomos chamados para sermos segundo a vontade de Deus, e a vontade de Deus é fazermos como Jesus fez: adorar a Deus sobre todas as coisas, amar o nosso próximo como a nós mesmos, tomar a nossa cruz, negar as nossas vontades que são erradas, as nossas vontades que são pecaminosas, as nossas vontades que são egoístas, e sim tomar por nós a vontade de Deus, que é perfeita e agradável. Sendo assim, nós conseguimos fazer isso, nos negar a nós mesmos para fazer a vontade do Pai. Você pode ter a certeza que você vai ter a mesma vitória que Deus deu para Jesus, vencer todas as coisas. E naquele grande dia, eu e você venceremos a morte em Cristo Jesus. Somente assim eu e você temos a condição de vencermos todas as coisas. Então a gente vê que o povo ali estavam obcecados em tirar a vida de Jesus. Estavam obcecados, para crucificar Jesus. Nós sabemos que tinha de ser feito isso, mas foi de um jeito muito cruel, foi algo muito massacrante para Jesus, mas ele sabia que não ia ser fácil, mas ele venceria todas essas coisas para trazer para mim e para você a vitória, a vida. Olha só o sacrifício que Jesus fez por você. Por isso que eu e você temos que ter um coração totalmente grato ao nosso Deus. Por isso que nós temos que colocar Deus em primeiro lugar, porque o que Ele fez por nós, meus amados, é imerecido. Nada que nós venhamos fazer aqui nessa terra pode, se comparar com o que Deus fez por nós. Por isso que Ele nos amou, o amor nos amou primeiro, Não foi condicionado ao meu amor, ao teu amor, não foi condicionado ao ser humano, e sim nele. Ele nos salvou por amor dele. Então, meus amados, tenhamos a convicção, tenhamos a certeza de que tudo que nós estamos fazendo aqui em nome de Jesus, nada é em vão. De tudo que nós estamos negando em nós mesmos, de tudo que nós estamos largando mão, deixando mão para servir a Deus, você tem que ter a certeza que Deus vai nos recompensar naquele grande dia. Por isso que Ele diz que, perdendo a nossa vida aqui na terra, assim nós acharemos, assim nós ganharemos. Porque aquele que perde em termos de suas vontades, os seus desejos, os teus privilégios, aquilo que você acha que é bom para você, aquilo que você acha que terreno, que é necessário para você, quando você nega todas essas coisas e entende, como Deus falou para o apóstolo Paulo, a minha graça te basta. Ele estava ali sofrendo pelo espinho da carne, e o Senhor falou assim: não importa o que você esteja sofrendo, não importa o que você necessita, não importa, a minha graça te basta, e nada mais do que isso, porque o teu galardão já está pronto, o teu galardão está comigo, e naquele grande dia eu te coroarei, naquele grande dia eu te honrarei, eu trarei sobre você a tua recompensa. Então nós temos que entender que eu e você, cada um de nós, temos a nossa recompensa devido às nossas obras.
E qual a obra você está fazendo para o reino de Deus? Qual é a obra que você está fazendo para louvar e exaltar o nome do Senhor? Então nós temos um chamado, nós temos uma obrigação, que é cumprir o ID de Jesus Cristo. E não foi em vão que Ele fez por nós. Aquele que tem ouvido, ouça que o Espírito Santo de Deus está dizendo para nós esses dias. Jesus veio, cumpriu o seu chamado e nos deu a oportunidade de termos o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito excelente, o mesmo Espírito que estava em Davi, que estava em José, que estava em Abraão, que estava em Moisés, fazendo grandes coisas. É o mesmo Espírito que está aqui conosco na terra para abençoar a mim e a você, para fortalecer a mim e fortalecer a você, para nos dar sabedoria e nos conduzir para aquilo que nós devemos fazer no nome do Senhor Jesus Cristo. Então que eu e você possamos tomar por essa responsabilidade de fazermos o cumprimento do nosso chamado aqui na terra, que é o ID de Jesus Cristo. Ele nos ensinou o que devemos fazer, Ele nos ensinou que devemos ter mansidão, Ele nos ensinou que devemos ter compaixão pelo próximo, Ele nos ensinou que não é pela força e pela violência, sim pelo amor. Ele nos ensinou que nós devemos nos compadecer das pessoas e ajudar aquele que é necessitado, não ter um espírito de egoísmo, de querer todas as riquezas deste mundo, esquecendo dos pobres, dos órfãos, das viúvas, esquecendo do povo que está sofrendo. Por isso que eu e você, meus amados, temos que ter a convicção, o entendimento que Deus tem que ser em primeiro lugar. A obra de Deus tem que ser em primeiro lugar. E todas as demais coisas o Senhor vai nos ajudar, vai nos conceder. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então aquilo que Deus tem para você, você tem que ter a certeza, tem que ter um entendimento e tomar sobre si, sabe, essa palavra profética, que tudo que Deus tem para você é muito mais do que você sonha, do que você pensa e imagina, mas nós só alcançaremos essa graça e essa bênção se nós estivermos posicionados na vontade plena e agradável de Deus. Então que eu e você possamos neste momento ter o entendimento que nós temos a obrigação de nos colocarmos debaixo das mãos do Senhor e dizer como Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O Senhor está procurando trabalhadores, o Senhor está procurando um exército, montar um exército de homens e mulheres guerreiros, verdadeiramente fiéis, pessoas que dão a vida se for preciso para o reino de Deus, pessoas que não tenham medo de falar do nome de Jesus, pessoas que tenham a convicção de quem é Jesus, o que é o reino de Deus, porque é muito real, está em nós o reino de Deus. E o Senhor está buscando homens e mulheres que estão dispostos a fazer a vontade dEle. E você pode ter a certeza que a recompensa de Deus é muito mais do que eu e você possamos imaginar. Então que possamos nos levantar como homens e mulheres guerreiros, verdadeiramente fiéis ao Senhor, para fazer o cumprimento do chamado de Deus e trazer a salvação sobre essa humanidade que está corrupta, que está vivendo uma perversidade. Nós temos a palavra de vida, nós temos a palavra de cura, nós temos a palavra de salvação, que é Jesus Cristo, pois Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ele venceu todas as coisas por mim e por você, e Ele deixou o Espírito Santo de Deus para que eu e você também tenhamos a força, que eu e você tenhamos a fé, que eu e você tenhamos uma palavra de vitória no coração das pessoas. Amém? Que você tenha o entendimento que você tem o poder de Deus nas suas mãos. Ele deixou para nós. Aquele que quer pode desfrutar do poder de Deus, pode usar a palavra de Deus para transformar as pessoas. E que eu e você possamos ser fiéis ao Senhor, pois naquele grande dia nós iremos nos encontrar com Deus e apresentaremos todas as nossas obras, e o Senhor vai nos coroar devido às nossas obras. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus traga para você o discernimento dessa palavra, você possa meditar nela dia e de noite, e eu creio que o Espírito Santo de Deus vai colocar no teu coração o que é necessário você fazer, o que é necessário você mudar, para que Ele possa se agradar de ti e te usar como instrumento aqui nessa terra. Amém? Eu sou o evangelista Fábio Palini, eu agradeço pela sua atenção, eu agradeço de Deus me conceder essa oportunidade de falar do nome dEle ao teu coração. Por isso, meus amados, sejam fiéis, sejam prudentes, façam um coração a morada de Deus. E eu creio que tudo na sua casa e na sua vida será transformado e Deus vai te abençoar. Amém? Que Deus te abençoe e fique na graça do Senhor Jesus Cristo.